Salve meu amigo, minha amiga concurseiro que nos acompanha aqui na nossa plataforma do Direção Concursos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini e eu sou professor de Legislação Penal Especial aqui da casa. Hoje eu estou aqui mais especificamente para falar com você que está se preparando para o cargo de agente da Polícia Federal. Nós aí temos um longo curso pela frente a respeito de legislações penais especiais. E eu e o professor Henrique Santilo, a gente está tratando das principais leis que estão no seu edital. Ou seja, pessoal, eu sempre falo para vocês aqui, a gente veio em outras aulas já conversando sobre a matéria, o que acontece? Qualquer ponto dentro da sua prova, ele é extremamente valioso. Então vocês têm que ter a maior quantidade de informações possíveis para que vocês possam estar bem preparados para enfrentar qualquer questão na hora da prova. Hoje, pessoal, dando seguimento aí ao nosso curso regular de agente da PF, eu estou aqui mais especificamente para tratar com vocês sobre a Lei de Segurança Privada. Bom, professor, o que é a Lei de Segurança Privada? Pessoal, a Lei de Segurança Privada nada mais é do que uma lei que trata, como eu estou dizendo para vocês, da própria segurança privada que é feita através de fiscalização da Polícia Federal, tá? O que acontece? Esse conteúdo, pessoal, é basicamente letra da lei. Nós vamos ter uma questão, um ponto que outro aqui, que a gente vai fugir um pouco da Lei de Segurança Privada para ir lá para o Estatuto do Desarmamento e que eu vou falar para vocês ao longo da nossa aula. Então, assim, basicamente, pessoal, é o texto legal. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês imprimam a lei no site do Planalto. Vocês podem digitar ali no Google, Lei 702/83. Vocês vão pegar a Lei de Segurança Privada, vão ler essa lei, pessoal, e aí vai ficar muito claro para vocês, tá? Porque, como eu estou falando, vou repetir mais uma vez, aqui se trata basicamente da letra da lei. Não tem o que a banca examinadora inventar a respeito desse tema. O único ponto que a banca examinadora pode inventar, assim, que ela pode tentar dar uma rebuscada na questão é o que eu falei para vocês a respeito do Estatuto do Desarmamento, que a gente vai ver ao longo da aula. Tudo certo? Vamos dar uma conferida no nosso material, então. Vamos para a nossa aula. Olha só, pessoal. Vamos lá, Lei 702/83. O que acontece, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Já vou deixar aqui para vocês, pessoal, meus canais, principalmente meu Instagram, que é onde vocês podem entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida, tá? O meu canal no YouTube, o meu Facebook e também o meu e-mail, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Pessoal, olha só, fazendo uma introdução, tá? A Lei 702, como eu falei para vocês, ela dispõe sobre a segurança de estabelecimentos financeiros, tá? O que acontece? Ela vai estabelecer normas para constituição e funcionamento de empresas particulares que exploram o serviço de vigilância, ou seja, como eu disse para vocês, são as empresas de segurança privada e também de transporte de valores, tá bom? Aí, o que eu venho falando para vocês aqui no segmento do nosso material, tá? O que é valor para o mundo jurídico? Bom, valor para o mundo jurídico, pessoal, são bens fungíveis, ou seja, aquilo que pode ser substituído, de liquidez imediata, como numerário, notas promissórias, metais preciosos, cheques e etc. E aí a gente prossegue, ó. É proibido o funcionamento de qualquer estabelecimento onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário que não possua sistema de segurança com parecer favorável a sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça na forma da linha estudo. Então, o que acontece, pessoal? Se vocês forem querer abrir uma empresa de segurança privada hoje no Brasil, tá? É necessário que se faça um projeto de segurança em cima dessa empresa que vai tratar da segurança privada. Ou seja, vocês têm que trazer um projeto de como vocês vão trabalhar com a segurança privada. Através, por exemplo, assim, ó, de instalação de câmeras, pessoas que fazem rondagem nos determinados locais onde a empresa é contratada. E isso também é para transporte de valores, tá? O que acontece? Tudo isso hoje é atribuição do Ministério da Justiça, por enquanto. Nesse primeiro momento da nossa aula, essas atribuições ainda são no Ministério da Justiça. Porém, eu vou mostrar para vocês mais adiante que as atribuições do Ministério da Justiça, na verdade, elas foram substituídas e hoje elas passaram a ser atribuições da própria Polícia Federal. Por exemplo, para você fazer o curso de vigilante, para você ser um vigilante, você vai ter que dar entrada nos seus papéis, nos seus cursos, por exemplo, o exame técnico, o exame psicológico, tudo isso feito na Polícia Federal, tá bom? Vamos voltar para o nosso material aqui, ó. Então, olha só. Quais são esses estabelecimentos financeiros aqui? Deixei uma pergunta, ó. Bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança e suas agências, pontos de atendimento subjacentes e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências. E aí aqui, ó, atenção, pessoal, que isso aqui também é um ponto que pode vir a ser explorado na prova. Não acho que vai ser
ponto da prova de vocês, tá? O que eu acho que vai ser ponto, eu vou falar mais adiante. Mas isso aqui é importante, a gente nunca sabe, pode ser que isso seja cobrado na prova, tá? Bancos postais, ou seja, os correios e lotéricas não estão abarcados por essa lei, tá bom? Vamos dar seguimento então aqui, ó. Outra parte aqui na Lei de Segurança Privada diz o seguinte, ó, que o Poder Executivo vai estabelecer considerada reduzida circulação financeira, ou seja, nós temos determinado estabelecimento financeiro em que não tem um alto volume de movimentação, ou seja, não é um numerário muito expressivo, tá? Requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas dependências que contemplem, entre outros, os seguintes procedimentos. Dispensa de sistema de segurança para o estabelecimento de cooperativa singular de crédito que se situe dentro de qualquer edificação que possua estrutura de segurança instalada em conformidade com o artigo 2º da lei em estudo. Por exemplo, bancos internos do Fórum do Poder Judiciário. Então, olha só, pessoal, o que acontece aqui, ó? O Poder Executivo ele vai poder regulamentar isso que eu acabei de falar para vocês, tendo em vista o baixo o baixo grau de movimentação financeira, ou seja, não são cifras volumosas de determinados bancos que se instalem dentro de um local que já tenha segurança própria. Então aqui eu coloquei um exemplo do fórum. O que acontece? Se vocês pegarem aí a Justiça Federal, aonde quer que vocês estejam, qual seja o estado que vocês estejam aqui me assistindo, o que acontece? Se vocês forem até a Justiça Federal, ou também a Justiça do Trabalho, pessoal, vão até um posto da Justiça do Trabalho, lá vocês vão encontrar uma sede da Caixa Econômica Federal. Vocês vão encontrar um terminal da Caixa Econômica Federal, tanto na Justiça Federal como na Justiça do Trabalho. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Vocês vão encontrar caixas da Caixa Econômica Federal, pontos de atendimento da Caixa Econômica Federal, dentro da Justiça Federal e também dentro da Justiça do Trabalho. Então, o que acontece? Nesses locais em que já tem uma segurança própria para toda a estrutura do Poder Judiciário, tanto da Justiça do Trabalho como da Justiça Federal, não há necessidade de ter uma regulamentação e uma, como é que eu posso dizer assim, uma segurança própria para essa instituição. Eu vou dar um exemplo aqui do estado do Rio Grande do Sul. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos, por exemplo, um banco público que se chama Banrisul. Dentro da estrutura do Poder Judiciário Estadual do Rio Grande do Sul, há terminais do Banrisul dentro dos prédios dos fóruns. Então, o que acontece? Lá dentro, o prédio do fórum por si só, ele é um prédio que tem uma determinada segurança, porque não haja nenhuma, não tenha nenhuma ocorrência, não saia nada fora do normal nos trabalhos diários do fórum. Mas o que acontece? Nesse caso, pode ser que o banco, que esse terminal do banco dentro do estabelecimento judicial, ele tenha pelo menos um funcionário. Acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul ter pelo menos um vigilante dentro dessa pequena estrutura, desse pequeno terminal bancário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, dentro dos prédios aqui do fórum. Combinado? Vamos seguir então. Necessidade de elaboração e aprovação de apenas um único plano de segurança por cooperativa singular de crédito, desde que detalhada todas as suas dependências. E aqui, ó, a dispensa de contratação de vigilantes, ou seja, pode ser dispensado. Pode ser que você requeira a contratação de um vigilante, como eu falei para vocês aqui no meu exemplo. Também nós temos dentro da estrutura da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho alguns pontos terminais aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul em que há um vigilante contratado para fazer a segurança desse ponto interno dentro do Poder Judiciário, tá? Caso isso inviabilize economicamente a existência do estabelecimento, ou seja, se não for possível abrir o estabelecimento por conta dos gastos com a contratação de vigilante, isso pode ser dispensado, tá bom, pessoal? Vamos seguir aqui então, ó. O que eu coloquei para vocês, ó? Sobre os sistemas de segurança, tá? Dentro dos sistemas de segurança, nós temos pelo menos 3 etapas aqui, ó. A primeira dela, pessoas adequadamente preparadas. Quem são essas pessoas adequadamente preparadas? São os vigilantes que precisam fazer curso perante a Polícia Federal, apresentar toda a sua documentação para tirar a carteira de vigilante, tá? Alarme que permita a comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, a própria empresa de vigilância, ou seja, há um problema no estabelecimento financeiro, há um problema no banco. Esse banco foi alvo de um furto, tá? O que acontece? O alarme ele tem que permitir uma comunicação imediata entre o próprio banco e a empresa que presta vigilância para essa instituição financeira, tá? Ou o órgão policial mais próximo. Pessoal, isso aqui muito dificilmente às vezes acontece, mas porque é da natureza do fato ocorrido ser imediatamente comunicado, mas não por conta da empresa de vigilância, do sistema da empresa de vigilância dar direto
a um órgão policial. Isso que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, assim, houve determinado furto em uma instituição bancária, seria mais adequado que a empresa de vigilância, ao ser comunicada imediatamente pelo sistema interno de segurança que ela tem junto com a instituição bancária, automaticamente comunicasse as polícias, ou no caso a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Polícia Militar. Mas o que acaba acontecendo? Na grande maioria dos casos isso não acontece, tá? Essas comunicações são feitas posteriormente ao fato, não imediatamente, como se a própria estrutura de segurança prestada pela empresa de vigilância comunicasse os órgãos policiais. Combinado? Vamos prosseguir então. Pelo menos mais um dos seguintes itens. O que acontece? Equipamentos elétricos, eletrônicos de filmagem que possibilite a identificação dos assaltantes. Ou seja, aqui nós teríamos as câmeras de vigilância, né, pessoal? Câmeras de vigilância. Tá? Artefatos que retardem a ação dos criminosos permitindo sua identificação e captura. Pessoal, isso aqui é muito difícil acontecer. Seria, por exemplo, com que a empresa de segurança privada, no momento em que ela é comunicada do assalto, do furto na instituição bancária, ela tivesse um drone, por exemplo, e esse drone saísse em perseguição e que pudesse identificar o criminoso. Isso muito dificilmente acontece na prática, tá? Mas seria um exemplo. O caso do drone, que acaba perseguindo os assaltantes, identificando-os através da câmera que filma e facilitasse a prisão desses indivíduos, tá bom? Vamos seguir, ó. Cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento. Pessoal, a cabina hoje ela está em desuso, tá? O que acontece? Antigamente, o pessoal a cabina acabava sendo um problema quando acontecia algum fato criminoso dentro das instituições financeiras, porque muitas vezes os criminosos acabavam colocando fogo na cabina. E aí tinha risco tanto para as pessoas que estavam na instituição bancária, tanto para o vigilante que estava lá dentro e para a própria estrutura da instituição bancária, né? Você atear fogo nessa estrutura, tá? Então hoje a cabina é algo que está completamente em desuso, praticamente em desuso, mas claro, se vier na prova de vocês não esqueçam que há sim essa possibilidade, tá? Não é porque ela está em desuso que ela foi revogada, são coisas completamente diferentes, tá bom? Vamos prosseguir então, ó. O artigo 2º-A da lei diz o seguinte para nós, ó. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ou seja, o Bacen, que colocarem à disposição dos públicos caixas eletrônicos são obrigados a instalar equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda decorrentes depositados no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco ou alta temperatura. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó, pessoal. As notas de R$ 20 manchadas. Então, o que acontece? Ó? Para o cumprimento do disposto no caput, as instituições financeiras poderão utilizar-se de qualquer tipo de tecnologia existente para inutilizar as cédulas de moeda corrente depositadas no interior de seus caixas eletrônicos, tais como tinta especial colorida, que é o que acontece na grande maioria dos casos. Então, o que vai acontecer? Suponhamos que nós tenhamos um furto com um emprego de explosivo, um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e a utilização de explosivos, tá? Então, o que vai acontecer? Se vocês pegarem aí, aconteceu muito em vários locais do Brasil, e especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Infelizmente, nós tínhamos organizações criminosas que trabalhavam com assaltos a instituições financeiras e principalmente em cidades do interior, onde o policiamento ostensivo é muito menor do que nas cidades de grande porte, por exemplo, capital ou cidades de médio e grande porte. Então, o que acontecia? As organizações criminosas elas se direcionavam às cidades do interior, iam até lá, arrombavam os caixas eletrônicos, explodiam, na verdade, a instituição bancária, pessoal. Eles explodiam os caixas eletrônicos para retirar as cédulas que estavam lá dentro. Porém, pessoal, isso de nada adianta. Por quê? O que vai acontecer? Se você utilizar, por exemplo, um maçarico, tá? Para fazer vamos dizer assim, vamos cortar a placa de metal que fecha o terminal bancário, no momento que você colocar aquela alta temperatura na placa de metal, automaticamente o terminal bancário entende que aquilo é uma forma de violação a si, e aí automaticamente ele vai despejar a tinta nas cédulas, porque ele sabe que ali naquele momento vai haver alguma coisa que vai tentar retirar aquelas cédulas dali de dentro. E essas cédulas vão ser inutilizadas, tá, pessoal? Então o que acontece? Nesse caso, todas as cédulas aí vão ser manchadas, e aí eu vou mostrar para vocês aqui no próprio artigo 2º, parágrafo 1º, tem outras hipóteses, não só a tinta, tem outras aqui também, mas a tinta é a mais comumente usada. E aí, por exemplo, o pessoal não conseguiu arrancar essas cédulas ficaram todas manchadas. Claro que pode ser que alguma não manche,
E aí o que não manchar vai poder ser utilizado. Então, por exemplo, digamos que tenha 50 mil reais dentro do terminal bancário, que eu acho que é um valor um pouco excessivo, mas para o nosso exemplo, 50 mil reais os criminosos acabam retirando todo esse valor, tá? E da retirada de todo esse valor, eles conseguem pelo menos retirar dali, que é utilizável ainda, 25 mil reais. Os outros 25 mil são cédulas que foram manchadas. Mas suponhamos que desses 50 mil reais eles retirem apenas uma parte. E aí ficou, sei lá, 3, 4 mil reais dentro daquele caixa, aquelas cédulas foram passadas de um lado para o outro, etc. E infelizmente acabaram chegando na mão de alguém. Se você chegar com uma nota dessas manchada, você pode ir até a instituição bancária, você pode fazer a troca dessa cédula. Combinado? Vamos prosseguir aqui então. Ó. Então o que eu falei para vocês? Ó? Tinta especial colorida, pó químico, ácido insolvente, pirotecnia, desde que não coloque em perigo os usuários e funcionários que utilizam os caixas eletrônicos. Ou seja, é fazer pegar fogo as notas, tá, pessoal? E isso aqui foi feito através foi numa lei de 2018 que alterou, tá? Então isso aqui é ponto recente. Quem sabe também pode ser objeto de questionamento, tá? Na verdade, tudo isso aqui, ó, pessoal, é de 2018, tá? Qualquer outra substância desde que não coloque em perigo os usuários do caixas eletrônicos. E aí aqui, pessoal, é uma cláusula aberta. Aquilo que a instituição financeira achar que é adequado e que não coloque em risco os usuários da instituição bancária. Combinado? Eu vou deixar aqui ó, uma cláusula aberta. Certo? Vamos lá então, vamos prosseguir. O que eu coloquei aqui? Aqui eu fiz um esquema falando sobre a vigilância ostensiva do transporte de valor, tá, pessoal? A gente falou no primeiro momento aqui das instituições financeiras, agora a gente vai falar um pouco dos transportes de valores, tá? Então, ó, a vigilância ostensiva e o transporte de valor ele vai ser executado por empresa especializada ou contratada. Essa empresa especializada ou contratada, ela pode ser, tá, pessoal? Ela pode ser a mesma empresa que presta vigilância, tá? Ou seja, a empresa, além de fazer serviço de vigilância, ela pode fazer sim o serviço de transporte de valores, tá? Então, ó, vai ser feito por empresa especializada ou contratada ou pelo próprio estabelecimento financeiro, ou seja, o próprio estabelecimento financeiro tem alguém que faz esse transporte de valores, tá? Pode ser que não e pode ser que sim, tá? Desde que organizado e preparado para tal fim com pessoal próprio, aprovado em curso de formação de vigilante, autorizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e cujo sistema de segurança tenha parecer favorável à sua aprovação emitido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? Então, olha só, aqui no final, tá, pessoal? Ó, terminando essa parte aqui da nossa lei, nós temos ainda a possibilidade nos estabelecimentos financeiros estaduais o serviço de vigilância ostensiva ser desempenhado pelas polícias militares a critério do governo da respectiva unidade da federação. Ou seja, aqui seria, por exemplo, pessoal, o bico do policial militar, tá? Que para ganhar um dinheiro extra acaba fazendo esse tipo de trabalho, tá? E aí aqui eu tenho uma questão que foi feita em 2013, tá? No concurso da Polícia Federal, que diz o seguinte, ó. No que tange a segurança de estabelecimentos financeiros, julgue o item abaixo, ó, a Lei 7.102/83. Em estabelecimentos financeiros estaduais, a Polícia Militar poderá exercer o serviço de vigilância ostensiva, desde que autorizada pelo governo estadual. Corretíssimo, pessoal. Tá? Essa aqui é a possibilidade que nós acabamos de visualizar aqui em cima, tá bom? Vamos prosseguir, então. As atribuições do Ministério da Justiça, pessoal, que isso aqui acabou virando atribuições da Polícia Federal. Então, ó, fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento da lei em estudo, tá? A Lei 7.102/83. Para execução de tal competência, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com a Secretaria de Segurança Pública dos respectivos estados e do Distrito Federal. Encaminhar parecer conclusivo ao prévio cumprimento desta lei pelo estabelecimento financeiro à autoridade que autoriza o seu encaminhamento, tá? O seu funcionamento, o Bacen. Aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei, conforme a gravidade da infração, levando-se em conta a reincidência e condição econômica do infrator. E aí aqui nós temos as penalidades, tá? E que penalidades são essas, ó? Primeira delas, a advertência, tá? Multa e a interdição do próprio estabelecimento como no grau máximo, tá? Também a concessão e autorização para o funcionamento das empresas especializadas em serviço de vigilância, das empresas especializadas em transporte de valores e do curso de formação de vigilantes. Tudo isso aqui hoje, pessoal, essas atribuições do Ministério da Justiça passaram para a Polícia
Federal. Então, o que eu falei para vocês hoje, se vocês forem fazer curso de formação de vigilantes, todo o encaminhamento que vocês forem fazer vai ser feito para a Polícia Federal e não mais para o Ministério da Justiça. Combinado? Vamos lá, vamos prosseguir então, ó. Ainda aqui, ó, as atribuições da PF, que eram anteriormente do Ministério da Justiça. Aplicar às empresas e aos cursos as seguintes penas, ou seja, as empresas de segurança privada de transporte de valores e os cursos de formação de vigilante, tá? Que não atendam às normas estabelecidas. Primeira coisa, advertência, multa, proibição temporária de funcionamento e cancelamento do registro para funcionar. Ainda também é atribuição, ó, aprovar o uniforme, fixar o currículo dos cursos de formação de vigilante, fixar o número de vigilante das empresas especializadas em cada unidade da federação, fixar a natureza e quantidade de armas de propriedade da empresa especializada do estabelecimento, autorizar a aquisição e a posse de armas e munições, tá? Lá no comando do Exército. Para compra de munições. Rever anualmente a autorização de funcionamento das empresas especializadas em serviços de vigilância, transporte de valor e formação de vigilantes, tá? Vamos prosseguir, ó. Definições aqui que nós temos de segurança privada, pessoal, e a gente está chegando ao final da nossa aula aqui, tá? Primeira coisa, ó, tomar uma água. Prosseguindo. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de, ou seja, é um fim especial de proceder à vigilância patrimonial das instituições, ou seja, os numerários, e de outros estabelecimentos públicos ou privados, ou seja, você vai poder contratar uma empresa de vigilância para fazer, por exemplo, a segurança da sua casa, do seu apartamento, do seu sítio, da sua fazenda. Essa empresa de vigilância que faz esse trabalho de fiscalização, de guarda e de segurança é uma empresa que vai ter que ter autorização da Polícia Federal para poder se estruturar e poder desenvolver essa atividade no mercado financeiro. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Bem como a segurança de pessoas físicas, realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. Os serviços de vigilância de transporte de valores poderão ser executados por uma mesma empresa. Isso foi o que eu expliquei para vocês lá no nosso slide passado, ali no comecinho da nossa aula, tá? Artigo 22, ó. Será permitido ao vigilante, quando em serviço, portar revólver de calibre 32 ou 38. Isso aqui é uma arma de fogo, pessoal, de uso permitido. Tá? Utilizar cacetete de madeira ou de borracha. Os vigilantes, quando empenhados em transporte de valores, poderão utilizar espingarda de uso permitido de calibre 12, 16 ou 20 de fabricação nacional, tá? Isso aqui também são tudo armas de uso permitido. Só que assim, pessoal, o que eu quero que vocês prestem atenção é que esse porte da arma de fogo de uso permitido ele é um porte funcional para a atividade desempenhada, tá? Para a atividade desempenhada pelo vigilante e pela atividade desempenhada no transporte de valores. Esse indivíduo não vai poder portar essa arma de fogo fora das atividades profissionais, tá? Se ele quiser portar a arma de fogo fora dessas atividades profissionais, ele vai ter que ter o porte de arma de fogo, tá? E nos casos, pessoal, da atividade profissional dele, tanto de vigilante como de transporte de valores, ele vai ter que ter o registro dessa arma de fogo, tá? Não é simplesmente o fato de ser vigilante que automaticamente ele vai poder ter essa arma de fogo. Para ter essa arma de fogo, ele vai ter que fazer a regularização dela através do registro. O registro é uma coisa e o porte é outra coisa, tá, pessoal? Ele precisa ter os dois. Um ele vai ter por conta da atividade vigilante, que só vai servir no trabalho, e a outra ele vai ter por conta da aquisição da arma de fogo. Combinado? Vamos prosseguir, ó. O que eu deixei para vocês aqui, ó, sobre a omissão de cautela do Estatuto do Desarmamento, o artigo 13 aqui, ó. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua guarda, posse de que seja da sua propriedade. Essa parte aqui não nos interessa. O que nos interessa é o parágrafo único, ó. Prestem atenção, pessoal. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e transporte de valor, que deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido fato. Por que a Polícia Federal, pessoal? Porque a Polícia Federal é a responsável por emitir os registros e os portes da arma de fogo, tá? Então tem que automaticamente
comunicar à Polícia Federal, para que possa ser feito o controle estatal da arma de fogo, tá? E essa é a grande sacada aqui da Lei 702 de 83, que eu acho que pode ser objeto de questionamento na prova de vocês, porque isso já foi cobrado, ó, prestem atenção aqui, ó, o que foi cobrado em 2012, ó, no concurso de vocês, ó, agente da Polícia Federal. À luz da Lei dos Crimes Ambientais, Estatuto do Desarmamento, julgue os seguintes itens. Responderá pelo delito de omissão de cautela. Omissão de cautela é o artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. Tá? Estatuto do Desarmamento é a Lei 10.826 de 2003. 2006, pessoal. 10.826 de 2006. O proprietário ou diretor é responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal, nas primeiras 24 horas depois do ocorrido fato, a perda de munição que esteja sob sua guarda. E aí, pessoal, o gabarito para essa questão aqui está correto, pessoal. Isso aqui, como eu falei para vocês, é o artigo... Eu vou só estender aqui a seta 13, parágrafo único do Estatuto do Desarmamento, tá, pessoal? Então, olha só. A minha aposta para a prova de vocês sobre a Lei 7.102/83, além da questão do crime de omissão de cautela do Estatuto do Desarmamento, aqui do artigo 13, parágrafo único, eu acho que pode ser a atualização legislativa de 2012. Eu sempre falo para vocês aqui, venho falando nesse nosso curso regular de agente da PF, já falei em outros cursos, se você teve a oportunidade de ter aula comigo em outras matérias, de legislação penal especial, mas em outros cursos, eu sempre falo que é importante você estar atualizado com o ordenamento jurídico. Por quê? Porque a banca examinadora gosta de saber se você está atualizado, pessoal. Não adianta. A atualização legislativa é ponto assim certo em concurso público. Então, o que acontece? A prova de vocês, muito provavelmente, eu acredito, se for cobrar a Lei 7.102, vai cair ou alguma questão aqui sobre a própria omissão de cautela, porque é um ponto importante, ou também sobre a inovação legislativa de 2018, que eu falei para vocês, que diz respeito à inutilização das cédulas, tá? Aquela questão que eu falei para vocês sobre manchar as cédulas que a gente viu ali nos minutos passados, tá? Eu acho que essa é a minha grande aposta, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da matéria, não hesitem, podem vir me procurar sem problema nenhum. Venham lá no meu Instagram, conversem comigo, e qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de outra legislação penal especial que tenha ficado aqui no nosso curso de Agente APF, eu vou estar amplamente ao dispor de vocês. Eu desejo para vocês uma ótima semana, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!